falando sobre a queda, estamos falando da realidade do pecado. Realidade do pecado que faz todo sentido por causa da existência do mal no mundo. E acho que vale a pena para a gente poder prosseguir bem aqui, sem pisar em campos minados, né? Entender direitinho essa questão para a gente poder prosseguir. Quando a gente fala mal, nós estamos, de modo geral, fazendo referência a duas coisas diferentes e distintas. A palavra mal tem um sentido ético, ou em que ela significa pecado. E ela tem um outro sentido, que significa dor, sofrimento. Então, por exemplo, você vai ver lá no livro de Jonas, que a Bíblia diz que arrependeu-se o Senhor do mal que haveria de trazer sobre a cidade. Arrepender-se do mal quer dizer que Deus cometeu um pecado? Claro que não. O que mal aí? Mal aí significa castigo, sofrimento, dor. Então, quando alguns textos associam Deus diretamente com o mal, nunca associam Deus com o mal pecado. Deus não é o autor do pecado. Deus a ninguém tenta, vai dizer Tiago, e por ninguém pode ser tentado. No máximo nós vemos Deus permitindo o mal, mas nunca sendo autor do mal, porque Deus não é o autor do pecado, que o faria um pecador, que não faz o mínimo sentido. Mas Deus, sim, é autor do mal no sentido de fazer tantas pessoas sofrerem como resultado do seu juízo. Deus mandou o dilúvio, Deus enviou o fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, o Senhor tem o seu caminho na tormenta, e as nuvens são os pós dos seus pés, vai dizer capítulo 1 de Naum. Por isso é que Isaías vai dizer que Deus cria o mal, Isaías 45, 7, mas cria nesse sentido de, tanto é que a NVI traduziu, cria a desgraça, no sentido de trazer o sofrimento e a dor numa situação que envolve o seu julgamento, ou às vezes até por questões que estão sob a soberania de Deus, como é o caso, por exemplo, de Jó, onde o seu sofrimento é visto especialmente do ponto de vista de que a realidade dos motivos do sofrimento são até certo ponto misteriosos, nós não temos controle sobre elas, não é correto julgar qualquer pessoa que esteja sofrendo como se aquilo necessariamente fosse resultado de um tipo de punição ou castigo divino. Mas vamos lá. Entendendo a realidade da queda, nós temos aqui que trabalhar bem com isso, porque compreender isso equivocadamente traz um caos completo dentro da realidade. Se a pessoa nega a queda, ela trabalha com um conceito de ser humano totalmente desprovido de senso de realidade e objetividade. Eu me lembro, por exemplo, que uma das coisas que os regimes marxistas tiveram muito problema quando tentaram construir a sua sociedade utópica foi tentar fazer com que as pessoas trabalhando para o regime tivessem, ao mesmo tempo, que trabalhar em propriedades que pertencessem ao Estado e à própria família, aquela comunidade, achando que eles iriam produzir tanto para o Estado como para a família da mesma maneira, o que jamais aconteceu. O marxismo, enquanto teoria política, filosófica, carece de uma antropologia realista. Nenhum ser humano deixado a si mesmo vai ser altruísta e bondoso por si só. Porque criança abandonada não começa a estudar geometria analítica e nem aprende a tocar a flauta para estudar as obras de Bach. Geralmente ele faz outras coisas. Se não houver um processo de educação muito nítido, a pessoa não vai pelo caminho melhor, porque o ser humano é caído. A percepção da queda é fundamental. Mas, por outro lado, a pergunta é até onde essa queda nos alcançou, onde ela foi, o que aconteceu com a gente. Toda a história da teologia está extremamente influenciada por quanto se compreende que o que aconteceu com a queda. Então, por exemplo, nós temos o pessoal
que é de uma linha, vamos dizer, mais inocente, que coloca o ser humano como uma queda que não realmente fez sentido. A teologia mais liberal vai sugerir, por exemplo, que a queda é uma queda do Adão, o problema é dele, não tem nada a ver com isso, chegamos agora. Então, se é o problema do Adão, a minha queda acontece à medida em que eu imito o Adão, mas eu sou visto como um sujeito neutro. O judaísmo predominante trabalha com essa ideia, trabalha com aquela ideia de que o ser humano está entre o que é chamado de Yetzer Hara e Yetzer Hatov. A decisão é sua, como se você tivesse uma situação de neutralidade. Essa não é a posição de uma análise da teologia do Novo Testamento, ligada à maneira como se lê o Antigo, de jeito nenhum. Há outras ideias, é interessante ler o material que o Francis Schaeffer escreveu sobre a tentativa de entender a realidade que vai acontecer na Europa medieval, que vai dar origem ao projeto da modernidade. Ele sugere que o pensamento, especialmente de Tomás de Aquino, de achar que a queda não afetou tanto a luz da razão, mas afetou a vontade, afetou os outros elementos, mas não a razão humana ficou intacta, nesse sentido, abriu espaço para essa autonomia da razão que é responsável pelo projeto da modernidade na interpretação dele, que faz bastante sentido essa percepção de que não foi atingido e que isso deu origem ao processo de secularização no Ocidente. É uma consideração que deve ser levada a sério. Por outro lado, algumas pessoas, ao analisar a questão da queda, chegam num ponto tão pessimista, imaginando que depravação total do ser humano, imaginando que a queda em nós significa que nós não somos capazes de fazer absolutamente nada de bom. Somos completamente corrompidos. O que significa o texto bíblico? Quer dizer isso? Não quer dizer que cada ser humano é um monstro. Quer dizer que tudo que a gente faz está contaminado. Quer dizer que tudo que a gente faz tem a marca do pecado, mas as mães ainda gostam de amamentar os seus filhinhos que nasceram. As pessoas são capazes de amar umas às outras até certo ponto, porque elas são imagem de Deus. Então, nesse sentido, por mais que a queda tenha sido realmente uma queda completa que atinge o homem na sua totalidade, a queda vai trazer distorções do imago Dei, mas não vai trazer a destruição completa. O ser humano não se tornou um demônio. Ele não é o Satanás em pessoa, mesmo que você imagine que alguns pareçam ser. A ideia não é essa. Portanto, os elementos decorrentes dessa imagem de Deus, eles aparecem aí com as distorções e o uso da imagem de Deus para o mal. A criatividade, que é a base da arte, pode ser usada para o mal e a destruição, onde a arte se torna serva do mal. E aqui nós temos que ter uma cultura de resgate dessa realidade, né? Como corpo de Cristo, como igreja, até mesmo qual foi a grande diferença de muitos reformadores, que eles não eram cristãos que imaginavam a queda do ponto de vista meramente metafísico. Eles tentaram criar uma maneira de lidar com um projeto de redenção da cultura, porque esse reino já está presente, ainda que ele vai se manifestar na sua plenitude somente no momento final da vinda de Cristo. A autoconsciência, a referência psicológica, pode se tornar o quê? Expressão de egoísmo e até de outras patologias e desequilíbrios pessoais psicológicos, como a gente gosta de dizer, brincando, mas é sério, de perto ninguém é normal. Amém? Quem sentiu-se abençoado aí, né? A inteligência pode tornar-se uma potência destruidora. Essa é a grande falha da sociedade moderna, que está implícita na cabeça de muita gente. Qual é a ideia? O problema das pessoas é falta de educação. Se elas estudarem direitinho, se elas fizerem escola, se elas tiverem anos de estudo, elas serão gente boa. Será? De jeito nenhum. Nós temos muita gente que estudou muito e aprendeu a fazer muito mais maldade, né? O sujeito simples, o indígena da aldeia, ele joga a flecha. O europeu, né, o norte-americano, o brasileiro, aí de capacidade maior, joga a bomba. Ele tem muito mais do que a flecha, né? Então cada um joga o que aprendeu a fazer. Então a realidade
nossa é que a inteligência pode tornar-se uma potência destruidora, como de fato tem sido. Né? Você imaginou uma pessoa que faz mestrado e doutorado, gastou a sua vida para estudar psicologia, para aprender como viciar mais as pessoas para comprarem mais cigarro, por exemplo? Isso é um emprego que existe na sociedade de hoje, é loucura. A moralidade se corrompe. A liberdade, que é um elemento fundamental da vida humana, decorrente desse ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, torna-se o que? Uma libertinagem destruidora. O fato da afirmação do indivíduo, a descrição do seu caminho a partir do protagonismo das suas decisões, se torna um perigo quando a liberdade se corrompe em libertinagem. As relações sociais tornam-se relações de opressão e perversas. Impressionante a obra do senhor Michel Foucault, Le Mot et les Choses. Foucault disse que nenhum discurso tem qualquer intenção de comunicar nada, porque o ser humano é tão problemático que toda palavra é um ato de violência. Toda a intenção do discurso é dominar a pessoa, fazer com que a pessoa seja usada na direção do meu interesse particular, às vezes consciente, às vezes não. E, de fato, as relações se tornam problemáticas, marcadas por opressão e perversidade. Quando você olhar, por exemplo, a teologia dos Salmos, quem é o grande vilão nos Salmos? O tempo todo é o soberbo, é o arrogante, não é o cachaceiro, não é o sujeito libertino. Nos Salmos, não, o foco é no arrogante, no orgulhoso, porque ele se opõe a Deus e eles sempre agem com opressão. É a ideia de usar as relações pessoais que tem a ver com essa imagem de Deus tão valiosa que acabam sendo destruídas e se tornam um mecanismo de tomar posse do outro para fazê-lo algo semelhante a meu escravo, distorção da imagem de Deus por causa da queda e do pecado. O domínio responsável que o homem deve ter e que deve ser recuperado no projeto da redenção, né? Deus vai lá, o projeto de redenção é interessante porque as nações contra a Deus, elas têm domínio indevido de reinos subversivos contra Deus. Israel surge nesse cenário, é oprimido pelo faraó. Qual que é a vitória de Deus contra o Egito? É a vitória sobre os deuses egípcios, que eles legitimam aquilo. Quando eles são resgatados, né, a presença de Deus se manifesta para tirar Israel do Egito, essa presença que ela liberta, ela dirige pelo caminho e depois ela se torna uma presença exigente do ponto de vista ético e litúrgico. Quando Israel chega na terra, traz julgamento sobre os cananeus e ocupa a terra. Qual vai ser a grande loucura que Israel faz? Querer um rei. Por quê? Porque as outras nações têm. É a teologia do domínio. É a ideia de querer um tipo de relação perversa marcada pela realidade da queda. Então Samuel fica muito triste com isso. Isso vai ser um problema. Deus vai lhes dar uma lição, vocês vão ter um rei do jeito que vocês merecem. Tem um rapaz aqui que parece muito simpático, podia jogar até na NBA de tão alto que é, mas ele não é gente boa. Ele vai ser o rei de vocês. Os israelitas sofrem e Deus age num projeto de redenção desse domínio. Como? Iniciando a aliança davídica com a monarquia, que é uma coisa que surge na desobediência. Deus redime a monarquia, redime a cidade, que é o máximo da arrogância contra Deus, redime a cidade, e ele vai construir a sua santa cidade, a monarquia davídica, e a promessa do reino se estabelece. Ela entra em crise por causa da queda da monarquia de Israel e de Judá, mas os profetas dizem, olha, a raiz de Davi, o tronco de Jessé vai brotar de novo. E aí nós temos o cumprimento do reino na vinda de Jesus, que estabelece o reino de maneira como? O reino chegou onde? Na sua vida. Dentro de você, começa a restauração quando você se submete a Deus. Se torna súdito, depois esse reino começa a atingir a realidade da comunidade da fé à medida que o evangelho cresce, até que ele vá chegar na plenitude com a vinda definitiva do reino de Deus e ele reinará para sempre. Então, esse domínio responsável
debaixo do pecado é um abuso destruidor que nós temos visto através da história humana. E a sede espiritual desvirtua-se em todo tipo de misticismo, paganismo, que é adoração à criatura, direta ou indiretamente, contra a qual a Bíblia se apresenta. Diante disso, nós vamos então pensar a realidade de como é que essa questão da queda tem implicações, a partir de Gênesis, na dimensão que o Novo Testamento vai apresentar. A queda é uma realidade que diz para a gente que o ser humano alienou-se de Deus, que o ser humano e a dimensão da criação foram atingidos por causa do pecado, e a frase fundamental de Romanos 6 é que o salário do pecado é a morte. A morte, especialmente na sua dimensão de oposição à realidade da vida, porque Deus é o sustentador da vida que nós temos, mas especialmente nesse sentido, no sentido de ruptura, de distanciamento, morte envolve separação, a Bíblia vai deixar bem claro que a realidade da queda atinge toda a humanidade. Estávamos todos presentes em Adão, que vai ser o argumento de Romanos, não tem como a gente mexer com o texto sem olhar essa ligação. A morte atinge toda a humanidade, atinge todo mundo animal e vegetal, por isso faz sentido ler Romanos quando fala que a própria criação anseia pela manifestação, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, a redenção cósmica, que aparece em Colossenses, por exemplo, muito clara por causa desse conceito, e essa ideia do salário do pecado sendo a morte atinge também uma realidade tanto material como espiritual, para as pessoas não imaginarem que a morte aqui significa simplesmente a pessoa passar para a outra realidade e que não envolve aquilo que a Bíblia vai chamar de morte espiritual também. Portanto, deve ficar claro que a compreensão dos efeitos da queda envolve morte física. Alguns talvez já estão perguntando, mas será que Adão nunca morreria? É possível que ele tivesse algum tipo de passamento para uma realidade maior, não sabemos. É apenas uma conjectura, mas nunca seria a realidade que é a morte, como nós a enfrentamos, como de fato a derrota da vida, a separação, o distanciamento. A morte espiritual, que é uma coisa muito clara, que o Novo Testamento apresenta do homem estar alienado de Deus, distanciado, sem vida, afastado. Essa realidade se manifesta com clareza, e a ideia de morte eterna, que esse distanciamento implica numa situação de distanciamento de Deus que compromete a vida da pessoa. O Novo Testamento vai falar sobre coisas que o Antigo não mencionou, e entre elas a escatologia individual, a sequência da vida depois daqui. Então vamos lá. Olhando para isso, é importante voltar para Gênesis, para depois a gente entrar propriamente em alguns assuntos fundamentais aqui, entendendo que o projeto de Gênesis vai apresentar para a gente a teologia ligada ao reino, mas a ideia da teologia ligada à queda de uma maneira bastante valiosa e significativa. Como é que Gênesis funciona? A proposta é, primeiro, a queda se deu. Nós temos a origem do universo, a origem do ser humano e a origem dos nossos problemas, que aconteceu em Gênesis 3. Na sequência, Gênesis de 4 a 11, você tem 3 elementos fundamentais que merecem destaque, e esses 3 elementos são permeados por 2 genealogias. Genealogia do capítulo 5, um pouco do final do 4 e também do capítulo 10. E que elementos aparecem lá? Caim e Abel, depois o dilúvio, no Gênesis capítulo 6, e finalmente, na verdade começa no 6, mas vai até o 9, e depois você tem a Torre de Babel. Qual é a dinâmica disso? A história da queda, ela tem a sua amplitude nesses capítulos. Qual é a finalidade desses capítulos? É mostrar que aquilo que começa em Adão e Eva tem um processo de intensificação maior. Nós mencionamos bastante Caim e Abel, vimos ali a ruptura entre os 2 irmãos, vimos a presença do assassinato, e mais do que isso, nós vamos ver que o 7º, depois de Adão,
Na genealogia de Sete, é Enos, que é levado por Deus. Desculpa, é Enoque, que é levado por Deus, não Enos, é Enoque. E o sétimo, na genealogia de Caim, que é a genealogia paralela, é o Lameque, que é o que casa com duas mulheres, Ada e Zilá. E Ada e Zilá é o primeiro caso de bigamia associada à violência. Quando ele faz o seu primeiro repente, quase que lampiônico, dos tempos antigos, ele vai dizer que ele matou um homem, e feriu o outro, e apresenta isso como de maneira orgulhosa. Quando você chega em Gênesis 6, você vê a intensificação disso. Por quê? Aquela história que o pessoal lê e parece que não entende muito bem, e viram os filhos de Deus, as filhas dos homens, e aí o pessoal fala que são anjos que saíram passeando com as moças, muito difícil. Mateus diz que anjo não se casa nem se dá em casamento, é muito estranho, mesmo que se desse para nascer alguma coisa aí, precisa de um bom trabalho cromossômico biológico bastante problemático. E a teorias estranhas parece fazer sentido entender os filhos de Deus como gente poderosa, já que o radical Elohim significa força e poder. Então a indicação é que aquilo que começou na queda piora em Gênesis 4 e piora ainda mais em Gênesis capítulo 6. Por quê? Porque agora você vê que o problema sério é que os poderosos criaram os primeiros haréns. Essa é a questão. Quando eles viram as filhas dos homens, a questão que está em vista ali é o plural. Eles criam os primeiros haréns, eles se tornam os poderosos, os homens de renome. A palavra gigante nem aparece no texto hebraico, a palavra hebraica lá é nefilim, que quer dizer caídos, que a Septuaginta traduziu como gigantes, e que talvez tenha o sentido de gente gigante no sentido sociológico, poderoso na época. Então nasce um império do mal, de opressão, maldade, muda tudo, Deus criou o quê? Adão e Eva. Você vê a destruição dessa referência e a presença da maldade e da violência. Deus não criou Adão e Eva, nem Eva com outros Adões, muito menos Adão e Ivo. Então ele criou a referência que se multiplica aí de maneira perversa. Quando chega em Gênesis 6, a violência toma conta da terra e Deus traz o julgamento. Quando passa o julgamento, você chega em Gênesis 11, aí a coisa perde o limite total. Por quê? Os homens, quem começou em Gênesis 4? A cidade. E agora Gênesis 11 tem outra cidade, mais perigosa. Que cidade é essa? Cidade que quer invadir a morada de Deus, ou dos deuses na concepção deles. Semelhante aos zigurates antigos, onde eles colocavam a oferta bem no alto, assim, achando que o mundo ficava mais ou menos, o céu ficava mais ou menos separado do mundo por cerca de 2 quilômetros. Então, se você fizesse um negócio bem alto, quem sabe dava para invadir o céu. Não é o movimento do sem terra, mas do sem céu. O pessoal chegaria lá, entraria e dominava. A ideia é essa. Nós não vamos nos espalhar, vamos nos concentrar e vamos chegar num nível de arrogância para tentar invadir a morada divina, que é o cúmulo da arrogância. Deus interrompe isso, arrebenta essa unidade, fazendo com que ela se torne fragilidade. Quando chega nesse ponto máximo de maldade, de queda, a ponto de revolta contra Deus, sugerir uma pretensa invasão humana no domínio divino, aí disse o Senhor Deus a Abraão. Aí começa o projeto de redenção em reação à dimensão máxima e intensificada da queda, que é muito interessante demais. Por quê? Josué 24, versículo 2, os nossos antepassados eram idólatras que viviam do outro lado do rio. Abraão, até a tradição judaica trabalha isso de maneira muito interessante. Abraão não era gente boa coisa nenhuma. Ele e toda a família eram idólatras que viviam naquela dimensão lá da Mesopotâmia, e eles vão, a família dele vai ser alcançada por Deus por uma atitude interessante. Não é que ele procurou a Deus, mas Deus se revelou e fez uma proposta de parceria, que a gente costuma chamar de aliança. E essa referência de Deus vir atrás e propor uma aliança com o povo,
vai se estruturar em Israel a partir de uma palavrinha fundamental, essencial, chamada Hesed, que é amor incondicional, essa graça divina que tem tanta força no Antigo como no Novo Testamento. Diante disso, essa realidade de intensificação da maldade humana e da ação divina para o resgate desse processo de maldade, por essa intervenção na história, criando aliança com Abraão e, consequentemente, com o seu povo, vai deixar bem claro, vai amadurecer uma doutrina teológica a partir dessa referência, que vai chegar no Novo Testamento, que é fundamental para a gente ter a nossa antropologia bíblica devidamente sintonizada com a nossa hamartiologia para entender a nossa soteriologia, senão vai ser bagunça de noite e de dia e não vai dar certo, a coisa vai se complicar. O texto de Romanos vai dizer como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Desde Adão, todos nos separamos de Deus, nos encontramos mortos espiritualmente, não existe nada bom em nós mesmos. Isso se manifesta em atos pecaminosos. Novamente reforçando, não significa que cada pessoa é um monstro, mas significa que todos os nossos atos estão contaminados pelo pecado, especialmente pelas nossas manifestações egocêntricas presentes, inclusive nas nossas orações. Em tudo que a gente faz, a nossa presença indevida macula os nossos atos. Essa ideia vai desenvolver um conceito extremamente importante ligado à queda, que a teologia, alimentando-se dessas referências da exegese através dos tempos, vai definir que nós somos pecadores por natureza. Uma maneira teológica de dizer que você tem defeito de fábrica. Nós somos pecadores por natureza e, portanto, não pecadores que aprenderam ou que se tornaram no meio do caminho. Nós temos a inclinação do mal em nós desde pequeno, desde o nascimento, desde que somos uma pessoa. Isso é muito importante. Sem compreender isso, nós não temos como entender toda a continuidade do pensamento teológico da Escritura. Sem entender Gênesis 1, 2, 3, todo o restante acaba sendo prejudicado. E aqui vamos necessariamente fazer algumas considerações a partir da história da teologia. No pelagianismo, uma doutrina herética que teve força aí por volta do 4º século depois de Cristo, qual a ideia que surgiu daí? Que nós temos duas coisas que são derivadas dessa ideia do que aconteceu com a queda. Nós temos o problema da culpa, já que o pensamento bíblico é essa ideia corporativa, eu estou representado em Adão, é como um conceito federativo. Adão representa todos nós. Então, a culpa existe, porque o homem pecou contra Deus, e além da culpa existe a natureza decaída ou corrompida desse processo. Qual é a ideia pelagiana, e que às vezes é subjacente a vários enfoques de uma teologia mais liberal, como acontece, por exemplo, nas correntes predominantes do ambiente, por exemplo, do judaísmo, é a ideia de que nem a natureza decaída, nem a culpa atinge a mim. Adão teve o pecado original e isso é problema dele. Eu tenho apenas o que é chamado pecado individual. Quando é que o pecado de Adão me atinge? Quando eu repito o que ele fez. Quando eu ajo da mesma maneira. Mas as coisas são independentes. Por que a história de Adão está lá? De acordo com essa maneira equivocada de pensar, para mostrar para a gente como é que a gente não deve agir e qual é a maneira correta de reagir. Mas o pensamento, claramente, é difícil de ser sustentado por diversos textos que nós vamos encontrar na Escritura. De uma maneira semelhante, alguns pensadores que, por exemplo, estão relacionados com as propostas do teísmo aberto, um destaque aqui para Clark Pinnock, tem um pensamento próximo dessa visão pelagiana.
vai dizer o quê? Que a natureza decaída e a culpa não me atingem. Da mesma maneira que o pelagiano. Só tem um aspecto a mais, diferente, que ele vai dizer que eu tenho herdado apenas a depravação cultural. O que quer dizer isso? Bom, eu cresci nessa sociedade. Lá em casa todo mundo falava palavrão. Os meus familiares me ensinaram a roubar. Então não é que eu seja ruim por natureza, mas essa ideia que o pessoal tem, né, muito ligada àquela famosa ideia de Jean-Jacques Rousseau, o mito do bom selvagem. O ser humano é bom, não tem problema, ele é lindo e maravilhoso. Mas o problema sempre são os filhos dos outros que corrompem os nossos filhos. Eles são sempre maravilhosos, né? E como eles aprendem coisa errada com uma sociedade errada, eles são absolutamente equivocados. Vale aqui uma dica interessante. Se vocês puderem um dia ver um filme chamado O Senhor das Moscas, que é inclusive uma obra que ganhou prêmios e conta a história de um naufrágio interessante numa ilha, um navio inglês que chega, cai na ilha e sobram só crianças, que não tem influência de ninguém. E a proposta do filme é exatamente mostrar como crianças, sem uma sociedade complicada à sua volta, sem o problema da cidade grande, ou a influência da televisão e da internet e outras coisas, mas elas vão mostrando todo tipo de problema que existe no ser humano por causa da realidade do pecado. O filme em si é uma sugestão da realidade que atinge o ser humano, que de certa forma o existencialismo negativista colocou em evidência nas últimas décadas, só que os existencialistas seculares não têm qualquer esperança. Eles veem o homem como um absurdo inútil, sem qualquer possibilidade de escapar da realidade. Então, aqui nós temos essa ênfase equivocada. No pensamento da teologia arminiana clássica, admite-se de modo geral, pode haver aqui alguma diferença aqui ou lá, admite-se de modo geral a ideia da natureza decaída. Ela me atinge. Toda pessoa dessa maneira de pensar entende que eu tenho uma natureza pecaminosa, mas muitos desses pensadores rejeitam a ideia de que a culpa me atinge da mesma maneira. Então, é uma maneira de entender que não parece ser a melhor opção. A ideia de pecado original em Agostinho e Calvino, elas vão trazer para a gente aquilo que vai chegar no pensamento teológico amadurecido na Reforma, que é a ideia de depravação total do ser humano, que é muito importante e fundamental, porque só posso entender que eu preciso desesperadamente de salvação se de fato eu não tenho jeito nenhum, se eu não tenho como me ajudar, a necessidade é total. Então a ideia de que a natureza decaída e a culpa atingem a mim completamente, eu tenho herdada a natureza decaída e a culpa. Isso é muito importante para a gente pensar, inclusive na nossa vida. Mesmo você, convertido, com anos de vida cristã, no ministério, você é um perigo. Você é muito ruim. Jogar você no mato, o mato devolve, não quer. De tão complicado que a gente é, né? Isso é que essa consciência que leva a gente a procurar dependência de Deus constante. Não existe estoque de espiritualidade que nos garanta. A gente precisa de um pão nosso de cada dia. A gente precisa de dependência de Deus e de um exercício dessa percepção, porque, de fato, a gente percebe a realidade enquanto a ressurreição não chega do que acontece com a gente. Entendendo isso, a gente, então, caminha na direção do que a queda vai significar nesse projeto, para a gente entender bem o que acontece aí nesse processo todo. O que a gente deve entender, por exemplo, da realidade de Gênesis 3? Antes da queda, a realidade de Adão é: eu posso não pecar. Por quê? Nesse contexto inicial, Adão não está contaminado com o pecado. Ele tem apenas a possibilidade. Ele não tem ainda uma natureza de inclinação para o mal. Nesse sentido, Jesus, Romanos 5, vai dizer que ele é um novo Adão, no sentido em que ele é
esse que vai tomar a decisão certa de obediência a Deus, e diferentemente do primeiro Adão que não fez isso. Então, antes da queda eu posso não pecar. Uma vez que o ser humano entrou numa relação de ruptura e rebeldia em oposição a Deus, caindo no pecado, nós temos a dimensão do homem caído. Ou seja, na dimensão de homem caído eu não posso não pecar. Todas as minhas escolhas são um dado viciado, sempre cai um. Joga para cá, joga para lá, não quer dizer que o que eu faço seja sempre uma monstruosidade, mas tudo o que eu faço está maculado com o pecado. Está presente a realidade dessa natureza prejudicada. Quando nós temos nova vida em Cristo, quando eu sou salvo, o que acontece comigo? Na verdade, eu sou salvo da minha culpa perante Deus. Os meus pecados são perdoados. Eu não estou livre ainda da minha natureza, enquanto a rejeição não chegar. Eu não estou livre nem da presença do pecado, porque eu estou num universo caído, e não estou livre da minha natureza. No entanto, em Cristo, pelo Espírito, eu tenho uma nova natureza em mim. Por isso que o sinal de que uma pessoa verdadeiramente é convertido é quando ele começa a ficar doido. Se a pessoa não ficou doida, ele não é crente direito. Por quê? Porque toda pessoa convertida entra em conflito consigo mesmo. Porque ele vai ter Romanos 7, claramente na sua vida, com uma inclinação, desejo de obedecer a Deus, mas com sentimentos e pensamentos ruins que ele fala, por que é que eu reajo desse jeito numa hora dessa? Eu não queria ser assim. Então tem esse conflito interno. E nesse sentido, eu posso não pecar como redimido. Em que sentido? No sentido que pelo Espírito, pela ação do poder de Deus e da sua graça, em muitas circunstâncias eu vou fazer a vontade de Deus. Não quer dizer que eu não vou pecar mais, eu vou ter o mal sempre comigo, mas é possível, aquela ideia que o Novo Testamento apresenta para a gente, de que a lei que foi dada em tábuas de pedra. E ela nunca foi cumprida, porque o objetivo último da lei é o amor a Deus e ao próximo. Mas agora, na nova aliança, aconteceu um negócio diferente. Essa lei é escrita em nossos corações pelo Espírito. Por isso, se a justiça de vocês não ultrapassar, não exceder muito a dos escribas e fariseus, vocês não entram no reino dos céus. Por quê? Porque pelo Espírito a lei é colocada no meu coração, e em vez de eu obedecer a lei meramente por uma indicação externa, que se eu não obedecer eu vou ser machucado e repreendido por isso, eu obedeço, faço por uma direção e inclinação do Espírito que colocou em mim, que eu tenho prazer de agradar a Deus e de fazer a sua vontade. Em vários momentos, graças a Deus na nossa vida, pelo poder do Espírito, nós fazemos coisas que de fato agradam a Deus para a glória do seu nome. Então é possível fazer o bem agora, segundo Deus, por causa da graça que opera em nós. E finalmente, na redenção, agora, voltando ao estado completamente de estar livre da realidade do pecado, eu vou estar numa dimensão, inclusive, superior. Glorificado, eu não posso mais pecar. Por quê? Porque o meu cartucho de tomada de decisão não está mais disponível. A nossa situação de ser humano limitado estabelece certas limitações para o que a gente decide. Então, se você vai ter um filho, você teve o filho, não tem como ter o filho. Acabou. Está definido na sua história. Então, uma vez que uma pessoa, pela graça de Deus, foi alcançada e definiu sua posição permanentemente perante Deus, ele está seguro na eternidade. Senão o céu vira um inferno. O cara pode cair de novo lá e começa tudo do zero. E agora vamos de novo, né? Não é assim. Essa é a razão porque os seres caídos, por exemplo, demônios, não têm retorno. Não há como. Se eu vi na televisão o pessoal falando de como pregar o evangelho para os demônios, para ver se eles se convertem. Mas o pessoal não andou lendo muito a Bíblia. São ideias muito fora da realidade. Então, o estado glorificado, eu não posso mais pecar. É importante ressaltar os aspectos finais sobre doutrina do pecado, que envolve a origem do pecado. Esse material representa resumo ligado à teologia do Gruden. O homem e os anjos pecaram voluntariamente, o que implicou em responsabilidade pessoal.
Ao mesmo tempo, Deus permitiu que o pecado pudesse ser praticado como escolha quando foi feito, e entra em foco a realidade da soberania de Deus, permitindo isso. A tradição teológica cristã sempre afirmou que Deus permite o mal para benefícios do bem ainda maiores. Então, o que nós temos? Culpa herdada. Somos considerados culpados por causa do pecado de Adão. Nós temos uma corrupção, natureza corrompida, herdada, temos uma natureza pecaminosa por causa de Adão, conforme, especialmente, Romanos capítulo 5, que a gente vai ler rapidamente aqui na sequência. Temos uma fraqueza herdada. Na nossa natureza carecemos totalmente de bem espiritual perante Deus. Não é só o fato de ter culpa e ter natureza corrompida, não há nada de bom. A nossa fragilidade coloca-nos numa situação de dependência. E uma incapacidade. Nos nossos atos, somos totalmente incapazes de fazer o bem espiritual perante Deus. Então, são desdobramentos da nossa situação de limitação. O que acontece agora? Em Cristo, na nova vida, o que acontece? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque é que é muito complicado, difícil, rejeitar a ideia de que nós temos uma realidade histórica da queda, por causa exatamente desse texto. Esse texto é muito forte. Quando ele diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também nós vamos ver que nós temos a nova vida em Cristo, estabelece um paralelo, né? Como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos trata o relato de Gênesis não meramente como uma referência simbólica ou alegórica, coloca isso como uma realidade muito definida. Não há comparação, no entanto, entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Nesse sentido, Jesus é o novo Adão, entendendo essa dimensão de que a morte e o pecado atinge todos que estão ligados federativamente a Adão. Da mesma maneira, nós vamos ver a justiça de Cristo sendo colocada à disposição aqui de maneira paralela ao que aconteceu. Não se pode comparar, portanto, no entanto, a dádiva com a consequência de um só homem, porque por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos, né? É interessante ver muito claramente essa ideia tão importante no pensamento soteriológico, né? Nós não só temos o cancelamento dos nossos pecados, mas a transferência da justiça de Cristo que é aplicada a nós por aquilo que ele fez. Por isso, voltando para o início do capítulo 5, tendo sido justificados pela fé, verbo do Maurício, definido, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança, na glória de Deus, não só isso, mas também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, que produz caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, é muito importante fechar com essa ligação da maneira como Gênesis 3 é lido e entendido no Novo Testamento, estabelecendo a base, a fundamentação da soteriologia neotestamentária a partir de como se entende a queda e, consequentemente, a restauração e a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe
a todos na compreensão aí desse assunto tão relevante. Ok, Luiz, nós temos algumas perguntas de alunos na internet. A primeira é do Júlio Melo. Ele pergunta mais ou menos assim: certa vez eu ouvi um pastor falar da impossibilidade de entender esse texto de Gênesis 3 como um relato histórico. Pois na argumentação dele, como poderíamos entender personagens reais e históricos interagirem com um tipo que seria a serpente? Em virtude disso, ele questionava a validade desse texto. O que o senhor acha sobre isto? Então, o grande problema que dificulta a gente lidar com Gênesis 3 é que nós temos no texto elementos claramente ligados a uma descrição poética em muitos dos versículos que aparecem aí. E é possível, por exemplo, como é que foi essa história da serpente falar? Se foi um negócio miraculoso, se o demônio usou a voz dele, se foi uma outra coisa. A gente não tem o texto. O problema sério de lidar com esses textos é quando a gente está querendo que o texto responda a pergunta que ele não teve intenção de responder. O que acontece é que não tem dúvida que a realidade do pecado, a realidade de Adão e Eva foi um fato, um acontecimento que atingiu a humanidade. Isso não é a gente que está dizendo, isso é o Novo Testamento que diz sobre o assunto quando a gente lê Romanos capítulo 5. Agora, quais são os detalhes, em que medida o texto trabalha preponderantemente aspectos teológicos, aspectos históricos, literais, aspectos poéticos? Na minha opinião, ninguém tem condição de fazer a separação devida em todos os detalhes. Pode haver algum aspecto aqui que tenha predominância literária, mas não há como tirar essa fundamentação. Essa fundamentação sendo tirada, toda a maneira de entender a questão da queda no Novo Testamento, na teologia cristã, sofre uma erosão completamente irreversível. E o que a gente precisa é entender aquilo que eu mencionei no começo, que o texto é um texto complexo. Ele trabalha essas coisas em conjunto, como eu falei na questão do café com leite, e toda tentativa de separar aqui, fazer análise do aparelho fonador da cobra, descobrir que tipo de fonema ela faz, é um processo inútil, porque o texto não está tratando isso com a maneira como a gente trata com a nossa mentalidade construída a partir do século XVI. Tem mais coisas estranhas. Por exemplo, a cobra fala, nem Eva estranha isso. Então, o texto não tem intenção de trabalhar esses elementos porque está focado na discussão do problema da queda e do pecado na dimensão humana. Próxima pergunta é do Fernando Tsulati Mangari. Ele pergunta assim: como posso entender um Deus onipotente e onisciente que permitiu deixar o homem, criatura feita à sua imagem, cair nesta que hoje é a maior desgraça da terra? Ou seja, por que o plano de Deus tinha que passar por esse caminho? Refiro-me ao caminho de ter deixado o homem no jardim, que tem uma pedra de tropeço, que seria a serpente. Não existe uma resposta racionalmente completa e fácil para esse tipo de questionamento, que é a questão mais difícil da teologia no contexto da cristandade. O que a gente pode dizer, que possivelmente é a melhor resposta, primeiro, que essa realidade do mal não é simplesmente o fato de Deus deixar, mas ela é decorrente da nossa condição de criatura de finitude humana. Deus criou seres pessoais que podiam dizer não para ele. E isso estava debaixo da sua soberania, da sua administração maior. Aparentemente, olhado da perspectiva particular, limitada dentro do tempo, isso é uma tragédia horrível. Mas eu gosto de comparar isso muito a um desenho que uma criança vai fazer e ele risca no papel e ele começa a chorar porque ele queria fazer um gato e de repente saiu um risco esquisito. Aí o pai vai lá, pega e a partir daquele risco constrói uma coisa mais bonita ainda. O que a Bíblia vai dizer para a gente, e não tem nenhuma solução, porque o problema do mal no mundo não é um problema para o pensamento cristão, é um problema para o ser humano. Em todos os aspectos. Não tem nenhuma outra ideologia ou forma de pensamento teológico, filosófico que explique isso de maneira mais adequada. Geralmente eles trabalham com o processo de alienação, fazendo de conta que não vem, ou
sofre da síndrome de limão azedo. Fica revoltado com o mundo e entra no processo de desconstrução e não faz nada com relação, fica curtindo a depressão de uma maneira destruidora, rendendo-se ao mal. Só a perspectiva bíblica tem a ideia de tratar o mal com realismo e ao mesmo tempo com a noção de esperança. Dizendo para a gente o seguinte, que apesar do que a gente vê, aquilo que Deus permitiu, que na nossa dimensão limitada a gente vê como mal, na eternidade, na glória, nós veremos como é que Deus produziu uma espécie de tremenda superação do mal de modo incrível. E o mais surpreendente nisso tudo, que para mim é a maior coisa mais espetacular que o cristianismo apresenta, é que a maneira de vencer o mal é rendendo-se a ele. Jesus vence a morte morrendo, a gente vence o ódio perdoando, a gente vence por um processo absolutamente incrível, em que Deus se faz homem, morre e experimenta o sofrimento em nosso lugar, e aquilo que parece a pior desgraça e derrota de Deus perante o mal se torna a sua grande vitória. E ninguém consegue aprender, crescer e se desenvolver sem crise, sem sofrimento e sem dor. Aquilo que parece ser o resultado do pecado se torna a grande bênção. Por isso que os discípulos de Jesus, estranhamente, acham que é maravilhoso ser digno de sofrer por causa do Evangelho. A gente tem paralelo disso, né? Uma mãe acha lindo sofrer por causa do seu nenê. As coisas mais sublimes da vida envolvem um sofrimento involuntário em favor daquele que não merece. E essa é a essência do Evangelho de Cristo. Alguém aqui no auditório quer... Aqui. A minha pergunta parece um pouco idiota, mas ela pode ser dúvida de algumas pessoas aqui também. Bom, foi dito aqui que o homem é criado com dignidade, ou seja, ele não é um animal, e por conta disso há uma proibição de um ser humano tirar a vida de outro ser humano. Uhum. No entanto, no Antigo Testamento, a gente vê Deus dando ordem para isso. E até punindo quem não obedecesse essa ordem. Uhum. Como relacionar essas duas verdades? Ótimo, boa pergunta. A questão é o que está envolvido na proibição de matar e, ao mesmo tempo, a permissão e a ordem para matar. O que está envolvido aqui? Na mentalidade bíblica, são coisas muito diferentes. Diferentes em que sentido? Que a razão por que você não mata uma pessoa é porque essa pessoa é a imagem de Deus, o ser humano tem uma dignidade, e, portanto, isso é proibitivo. Então, a ordem é: não cometerás assassinato. No entanto, a mentalidade bíblica tem uma ideia que, quando certas pessoas cometem certos atos que são atos de assassinato, ele desobedeceu essa ordem, ou atos extremamente perigosos que colocam em risco a continuidade da própria comunidade, essas pessoas, num processo de ação de justiça e punição divina, são às vezes punidas com a morte. Mas é diferente uma pessoa que cometeu um assassinato ser julgado por uma justiça e por causa, aliás, o que o Gênesis 9:6 diz, aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, por causa da ideia da justiça, que é a ideia mais básica. A ideia da justiça é o quê? 8 é igual a 8. Então, quando a gente fala na lei de Italião, olho por olho, dente por dente, você fala, ai, que horror, mas não é que horror, porque o cara queria olho por cabeça, ele queria o pé pelo pescoço, então não, é olho por olho, dente por dente. Matou, tirou a vida, para que haja uma coisa equitativa, a ideia é que essa pessoa sofra o resultado. Então, o elemento que aparece aí é essa ideia de que é tão grave, é tão sério você fazer isso, que você é punido com morte. Agora, nos outros casos, talvez a coisa mais básica que se apresente aí seja, por exemplo, o fato de Deus mandar o pessoal invadir a terra e trazer os cananeus, ali tem um significado diferente. A ideia é uma ação de julgamento de Deus por causa dos excessos
que aconteceram em determinada comunidade. É semelhante para a gente entender isso hoje, por exemplo, a gente achar que o pessoal foi muito maldoso com os carrascos nazistas, condenando eles. Ou se a gente deveria ter pena de dizer que Hitler merecia talvez uma sorte melhor. Porque o pessoal chegou num ponto, a ideia de Gênesis é que atingiu a medida da ira de Deus. E quando chega isso no ponto, a misericórdia divina, para poupar o restante da realidade do mundo, do ser humano, ela exerce uma justiça curativa para impedir que o mal se propague sobre a terra e não haja mais o que fazer. Então, por exemplo, no caso de Noé, a coisa chegou num ponto que sobrou só o Noé. Então Deus diz, olha, chegou o julgamento. Essa crise você tem lá em Abraão, em Gênesis 18. Deus, o senhor não está pegando muito pesado? O senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Mas espera aí, se tiver 50, vamos lá, vamos negociar aí. Se não tiver 10, tinha quem? O Ló. Mesmo assim, um justo da segunda divisão. Não era lá grande coisa. Então, o Abraão estava achando que Deus estava pegando pesado, só sobrou o Ló. E a família dele não estava lá com muita reação. Então, o que acontece? A ideia é que Deus, para impedir que a maldade tome conta, de vez em quando ele agia com atos de julgamento para impedir isso. Então ele fez isso em Sodoma e Gomorra, ele fez isso no dilúvio e fez isso numa ocasião no projeto da presença do povo na terra, no julgamento sobre as nações usando o povo de Israel. E esse é um caso único, não tem qualquer... E a gente até entende as coisas erradas. Lembra do herem? O que é o herem? O anátema. É proibido você pegar as coisas. Por que era proibido? Porque no mundo antigo, tem que entender isso, todo mundo se mata, parece o de hoje. E, consequentemente, tem guerra uma atrás da outra que as pessoas querem tomar. Como é que funciona a realidade? Eu vou deixar os outros plantarem, trabalharem, fazerem, depois eu chego lá com o meu exército e tomo tudo. Toda guerra é motivada por qual motivo? Econômico. Israel, vocês vão lá, só que vocês não podem pegar nada. Por quê? Vocês não vão aprender a gostar de fazer isso para tomar as coisas dos outros. Isso é consagrado à destruição. A guerra não podia ser motivada por um referencial econômico para não ser aquilo que ela não deveria ser. Então, olhando contextualmente, o que acontece em Israel significa puxar o freio do mundo onde todo mundo se matava. É a única vez que a guerra é limitada e ela é apresentada por um motivo justo, que é conter o avanço do mal. Um detalhe importante para todo mundo saber, que do ponto de vista do pensamento bíblico, isso não é um grande dilema. Por quê? Porque Deus é quem mata todas as pessoas. Hoje deve ter morrido 150 mil, ou mais. E a vida está na mão dele. E ninguém tem direito, ou tem esse negócio que o pessoal fala, houve um terremoto e morreram 100 mil pessoas, onde está Deus? Deus chamou o pessoal para casa mais cedo. E eles não tinham nenhum promessa divina que eles iam viver até os 80 anos. Se o relógio dele acabou e Deus chamou o indivíduo para a eternidade, ele tem direito de reclamar do quê? Todo mundo vai morrer quando Deus determinar que chegou o nosso fim. Então, nesse sentido, o ser humano nunca pode fazer isso autonomamente. Por quê? Porque ele não é divino. Mas Deus determinando, no pensamento bíblico, tem um outro significado. Ok?